Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um giro pela 35ª rodada e um pedaço da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Você deve estar se perguntando, Breno, por que você está fazendo isso? Pelo simples fato da CBF ela marcar o início de uma rodada. É que essa rodada 35 ela começou sábado, terminou ontem com uma partida. Até aí, beleza. Só que ao mesmo tempo que a CBF marcou o término da rodada 35 para ontem, ela marcou o início da rodada 36, ou seja, a rodada seguinte, para terça-feira, com dois confrontos na terça-feira. E esse foi um dos motivos de eu não ter feito o giro pré-rodada, né? Aqui eu tô gravando o resumo, mas não fiz o giro pré-rodada, justamente por conta dessa confusão, né, no calendário, muito em função da final da Libertadores de sábado entre Atlético Mineiro e Botafogo, né? E por conta desse reajuste no calendário, estou gravando esse vídeo para falar da rodada 35 e de um pedaço da rodada 36, tá? Nesse primeiro momento, eu vou falar toda a rodada 35. Lá no final, eu falarei sobre a rodada 36. E talvez eu passe pela tabela. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Começando então com jogos da rodada 35. Começando com Botafogo 1, Vitória 1. Pois é, né? O Botafogo que, nesse confronto, chegou a 14 jogos sem perder. Mas nesse confronto chegou a seu terceiro empate seguido. E nessa altura do campeonato, o Botafogo conseguiu aquilo que muita gente não esperava, que era perder a liderança do campeonato, mesmo com a sequência invicta no campeonato, né? Mas, mais pra frente, teria uma reviravolta. Reviravolta essa que vou falar mais pra frente. Enquanto Vitória, por sua vez, vive um bom momento no campeonato, vende apenas uma derrota nos últimos 6 jogos, somando então 4 vitórias, um empate agora e uma derrota. Um bom momento do Vitória no campeonato. O Vitória que, nesse momento, ainda corre risco de rebaixamento, mas, nesse momento, também sonha com uma vaga para a Sul-Americana, né? O Vitória está numa situação boa para confirmar sua permanência na elite e, quem sabe, beliscar uma vaga para a Sul-Americana do ano que vem, né? Próximo confronto, então, Juventude 1, Cuiabá 1. Juventude que, assim como o Botafogo, já jogou também pela rodada 36. Esqueci de falar, né? Tanto o Botafogo como o Juventude já jogaram a rodada 36. Vou falar mais pra frente, lá no final do vídeo. O Juventude, na rodada 35, chegou ao seu terceiro jogo sem perder. O Juventude perdeu o jogo ali até os 48, 49 minutos, quando o Juventude empata o jogo no último lance do jogo, né? E com esse resultado, o Juventude conseguiu se manter fora da zona de rebaixamento, né? Enquanto o Cuiabá, por sua vez, esse já não tem mais jeito. O Cuiabá que por pouco não conquistou uma vitória para, quem sabe, esboçar uma espécie de milagre, o que seria bem difícil, mas nunca se sabe. Mas não teve jeito. O Cuiabá tomou um empate no final e, com esse resultado, o Cuiabá está matematicamente rebaixado para a Série B de 2025. Cuiabá que, próximo confronto, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 1. Mas, como eu falei, o Cuiabá vai se juntar ao Atlético Goianiense, que, com esse resultado, também está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, na 35ª rodada, com 3 rodadas para acabar o campeonato, já temos os 2 primeiros rebaixados para a segunda divisão, né? 2 vagas preenchidas para a segundona do ano que vem, né? Restam agora 2 vagas, né? E
O Atlético Goianiense já tinha jogado aquela história, já jogou a toalha, já não tinha mais nada para fazer no campeonato e só esperou a confirmação matemática, né? De que iria jogar a Série B. Confirmação essa aqui, como eu falei, acabou vindo, né? Finalmente veio, né? E agora sim, de fato, o Dragão vai começar a planejar a temporada do ano que vem, né? Enquanto o Palmeiras, por sua vez, com esse resultado, assumiu a liderança do campeonato, tomou a liderança do Palmeiras, mas mais pra frente teria uma reviravolta, né? Reviravolta essa aqui, no final do vídeo, vocês saberão qual foi, né? Muita gente já sabe, mas para quem não sabe, vai ficar sabendo no final do vídeo, né? Próximo confronto então, São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. Vamos lá então, né? O São Paulo, com esse resultado, chegou ao seu 7º jogo sem perder no campeonato, está matematicamente classificado para a Libertadores de 2025, pelo menos para a etapa preliminar. Resta agora o São Paulo buscar a vaga, confirmar sua vaga ou para a fase de grupos ou para a pré-Libertadores do ano que vem, né? Isso vai depender também do que acontecer na final da Libertadores entre Galo e Botafogo, né? Se o Botafogo for campeão, o G7 vira G8, o 6º colocado vai para a fase de grupos, enquanto o 7º e o 8º vão para a pré-Libertadores, né? Então, dependendo do resultado de Atlético e Botafogo, o São Paulo pode garantir sua vaga na fase de grupos da competição, né? Enquanto o Galo, por sua vez, nesse confronto da rodada 35, chegou ao seu 8º jogo sem vencer, no campeonato. 8 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim, o Galo permanece estagnado no meio da tabela, né? O Galo que, como eu havia dito há um tempinho atrás, meio que largou de forma temporária o campeonato, literalmente para passar todas as fichas nas Copas, né? Copa do Brasil já perdeu, agora vai jogar a final da Libertadores contra o Botafogo no sábado. E no Brasileiro, o Galo vive um momento ruim, vive um momento ali um momento complicado. E é basicamente isso, né? O Galo não consegue convencer no Campeonato Brasileiro, né? Próximo confronto, então, Corinthians 3, Vasco 1. Confronto esse que eu já fiz pós-jogo, mas só para entrar aqui no resumo, o Corinthians está embalado, o Corinthians vem de 6 vitórias seguidas, tá na briga por vaga para a Libertadores do ano que vem, né? Enquanto o Vasco, por sua vez, chegou a 4 derrotas seguidas no campeonato, uma sequência bem ruim do Vasco nessa reta final de campeonato. O Vasco, que ainda tem chance de classificação para a Libertadores, ainda briga por vaga, mas vive um momento um pouco complicado, né? Tanto que, depois desse jogo, o Vasco optou pela demissão do técnico Rafael Paiva. Pois é, né? O Rafael Paiva, técnico do time, foi demitido pela diretoria, né? E, para as 3 últimas rodadas do campeonato, o Felipe Maestro, aquele jogador, lenda do clube, vai ser o técnico interino até o final do campeonato, né? Próximo confronto, então, vamos lá. Bahia 1, Atlético Paranaense 1. Rapaz, o Bahia, momento ruim, complicado do Bahia, hein? Bahia que com esse resultado chegou a 7 jogos sem vencer. Pois é, né? O Bahia que vive um momento de crise nessa reta final de temporada, não faz um bom segundo turno, é um dos piores times no segundo turno do campeonato. E ainda tem chance de classificar para a Libertadores. Inclusive, está exatamente na entre os 8 primeiros. Está entre os 8. Mas o momento é complicado, né? Enquanto o Atlético, por sua vez, vive um momento de recuperação no campeonato, né? O Atlético que com esse resultado chegou ao seu 3º jogo sem perder. O Atlético que quase conquistou a 3ª vitória seguida, mas no finalzinho o Bahia conseguiu empatar. E, ao que tudo indica, o Atlético deve, digamos, evitar o pior em seu ano de centenário, né? Que seria, no caso, o rebaixamento, né? Próximo confronto, então. Calma aí, galera, que eu sou meio atrapalhado. Internacional 4,
Bragantino 1. O Inter, dois times completamente opostos. O Inter, uma fase espetacular. Nesse momento, 16 jogos sem perder. 4 vitórias seguidas, somando essa vitória. Melhor time no segundo turno do campeonato. Fase espetacular. O momento do Inter é simplesmente impressionante, né, cara? E, quem sabe, o Inter pode sonhar com algo a mais, né? O Inter já vai guardar classificar para a Libertadores, já entre os 5 primeiros. Resta saber agora se o Inter pode ou não sonhar com algo a mais, que seria, no caso, o título brasileiro. Acho difícil o Inter chegar, mas, se tratando de futebol brasileiro, tudo é possível. Tudo é possível, né? Enquanto o Bragantino, por sua vez, se de um lado temos o Inter, o melhor time do segundo turno, o Bragantino é exatamente o oposto. O pior time do segundo turno do campeonato, em aproveitamento, está a 10 jogos, repito, 10 jogos sem vencer. Mais uma rodada afundada na zona de rebaixamento e definitivamente querendo jogar a Série B do ano que vem, né? Um Bragantino que passou alguns anos desde que subiu, sempre fez campanhas sólidas. Só em 2022 que passou por um momento de perrengue, mas em outros anos fez campanhas sólidas, chegando até mesmo a brigar lá em cima, mas que nessa temporada realmente fez uma temporada bem abaixo do que se esperava e, ao que tudo indica, tem grande chance de jogar a Série B de 2025, né? Próximo confronto então, Fluminense 0, Criciúma 0. Outro time que vive um momento complicado é o Fluminense, né? Aliás, os dois, né? Os dois vivem um momento complicado nessa reta final de campeonato, né? O Fluminense chega ao seu 5º jogo sem vencer, 9 vezes 5 jogos, segue num momento ruim, um momento de instabilidade e cada vez mais ameaçado pela zona de rebaixamento, né? O Fluminense que, há algumas rodadas atrás, parecia que teria uma permanência tranquila, mas nessa reta final a coisa apertou pro tricolor das Laranjeiras, né? Do outro lado, o Criciúma, por sua vez, não vence as 6 rodadas, outro time que passa um momento complicado, permanece dentro da zona de rebaixamento, é o primeiro time na zona de rebaixamento, no Z4, e também está ameaçado de rebaixamento, né? Eu até cheguei a falar um tempinho atrás que o Criciúma deve ter chance de brigar para não cair. Era um dos times mais sólidos, mas que nessa reta final vive uma queda de produção, né? E vamos lá, né? Próximo confronto então, Fortaleza 0, Flamengo 0. Dois times que estão na parte de cima, um Fortaleza que, se vencesse, poderia sonhar com o título, e o Flamengo, se tivesse vencido, também poderia sonhar com alguma coisa a mais, né? Mas, vamos lá, né? O Fortaleza, com esse resultado, chegou ao seu 6º jogo sem perder, né? Fortaleza que também vive, já está classificado para Libertadores, agora resta... Desculpa, galera. Resta agora saber se vai, de fato, terminar o campeonato entre os 4, 5 primeiros. E, nesse momento, o título brasileiro, que seria um sonho, está ficando um pouco mais distante, né? Enquanto o Flamengo teve sua sequência de vitórias interrompida, mas o Flamengo tem uma sequência invicta no campeonato. O Flamengo vem de 6 jogos, assim como o Fortaleza, sem derrota. E definitivamente está quase entrando de férias, né? Dependendo do que acontecer na próxima rodada do campeonato, talvez o Flamengo de fato entre de férias nesse ano de 2024, né? Próximo confronto, o último da 35ª rodada, Cruzeiro 1, Grêmio 1. O Cruzeiro, recém-vice-campeão da Sul-Americana, acabou perdendo a final. O Cruzeiro vive um momento ali de estabilidade, sob o comando do Diniz. Diniz que, como eu acho que até cheguei a falar no comentário que eu fiz da final da Sul-Americana, que dificilmente o Diniz fica no Cruzeiro. E tá cada vez mais evidente que o trabalho do Diniz não evolui, não é pra frente. E veremos qual vai ser o desenrolar dessa história, né? O Cruzeiro chega ao seu 2º jogo sem vencer no campeonato, permanece no G7, ainda tem o Brasileirão com um meio de desclassificar para Libertadores, mas
segue ameaçado pelos times logo atrás, né? O Bahia, Corinthians, toda essa galera que tá atrás dele, né? Enquanto o Grêmio, por sua vez, não vence há 4 jogos no campeonato. Esse é o 4º jogo sem vencer. O Grêmio, que também parece que teria uma permanência na Série A um pouco menos sofrível, mas, pelo visto, o Grêmio vai lutar até o final para permanecer na Série A, né? E ainda tem chance de beliscar uma vaga para a Sul-Americana, mas a prioridade nesse momento é carimbar a permanência na elite do futebol brasileiro, né? E finalizamos então os confrontos da rodada 35. Vamos agora para os 2 confrontos que inauguraram a rodada 36, que começou antes mesmo do término da rodada 35, né? Foram 2 jogos. Começando então com Atlético Mineiro 2, Juventude 3. Todos os jogos aconteceram no mesmo horário. Então, vamos lá, né? O Galo, que no Brasileirão chega a mais um jogo sem vencer. O Galo, que nesse jogo foi com o time totalmente reserva, justamente pro jogo de sábado, né? O Galo, que saiu lá atrás, o Juventude abriu 2-0. O Galo chegou até a empatar, mas aí nos últimos instantes do jogo, o Juventude fez o terceiro e ganhou o jogo, né? E conseguiu um grande resultado fora de casa, mesmo que seja contra o time reserva do Galo. O Juventude chegou ao seu 4º jogo sem perder no campeonato e, nesse momento, está mais distante da zona de rebaixamento, né? E o Galo segue estagnado no meio da tabela, né? Finalizando então, último confronto, o segundo da rodada 36. Palmeiras 1, Botafogo 3. Pois é, né? E foi exatamente essa a reviravolta que eu citei lá atrás. O Palmeiras, nesse confronto, tinha todo o cenário nas mãos dele. O Palmeiras era líder, era confronto direto, dentro de casa, e só precisava vencer esse jogo para, na próxima rodada, ser campeão brasileiro no critério de desempate. Por quê? Antes os times chegaram para o confronto da seguinte maneira: Palmeiras, líder do campeonato, com 70 pontos, 21 vitórias. Botafogo, segundo colocado, também com 70 pontos, mas com 20 vitórias. Se o Palmeiras tivesse vencido, o Palmeiras seria 73 pontos, haveria 3 pontos de vantagem e iria a 22 vitórias, 2 a mais que o Botafogo. Ou seja, levando em consideração que o primeiro critério de desempate, quando 2 ou mais times empatam o número de pontos, é o número de vitórias. Se o Palmeiras tivesse vencido, se o Palmeiras vencesse esse jogo contra o Botafogo e vencesse o próximo da próxima rodada, o Palmeiras seria campeão brasileiro já na próxima rodada. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Palmeiras desperdiçou uma grande chance de colocar a taça do Campeonato Brasileiro na palma da mão, né? Do outro lado, o Botafogo era exatamente o oposto. Chegou para esse confronto em desvantagem na tabela, segundo colocado, precisando vencer para recuperar a liderança, jogando fora de casa e precisando vencer esse confronto, ou pelo menos conseguir um bom resultado, para chegar com confiança às vésperas de uma final de Libertadores, né? Às vésperas do dia mais importante de sua história, né? Da história do Botafogo. Mas deu tudo certo pro lado botafoguense, né? O Botafogo consegue o resultado que precisava, recupera a liderança e só depende de si para ser campeão brasileiro lá na última rodada, né? O Botafogo, que diferentemente do Palmeiras, não pode ser campeão antecipado, só vai ser campeão na última rodada. Só pode ser campeão, no caso, na última rodada. E agora, quem depende de suas próprias forças para levar um título é o... Aliás, pode sim, né? Pode sim ser campeão na próxima rodada. Desculpa, galera. Desculpa. Nesse momento, se o Botafogo vencer o próximo jogo contra o Internacional e o Palmeiras não vencer o seu jogo contra o Cruzeiro, o Botafogo é campeão brasileiro de 2024. Peço mil desculpas pelo erro que eu quase cometi, né? Quase não, né? Que eu cometi, mas graças a Deus eu acabei consertando ainda tendo tempo, né? E é isso, galera.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, apesar da minha gafe no final. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis!